Graça e paz, meus amados. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã de domingo para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos falando sobre as 3 coisas mais importantes da sua vida, que segundo o autor Mike Murdock, a primeira coisa mais importante é o Espírito Santo, a segunda é o propósito, o plano de Deus pelo qual nós fomos criados, e a terceira coisa é a semente, o legado, aquilo que nós vamos realizar, aquilo que nós vamos deixar. Então, o primeiro estudo foi sobre o Espírito Santo como uma pessoa. Lembrando que nós sabemos que nós cremos, na verdade, na Trindade, no Deus Trino, onde nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o versículo-chave do nosso primeiro estudo foi aquele que se encontra lá em João 14,16, quando Jesus estava para partir e que ele diz a todos os seus discípulos que estavam muito assustados em perder o mestre, em ficar sozinhos, e ele disse que iria rogar o Pai para vos dar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus disse que eles não ficariam só, mas que Deus enviaria o Espírito Santo de Deus para os consolarem, para os fazerem companhia, para estar com eles para sempre, assim como o Espírito Santo está conosco para sempre. Até que Jesus venha buscar a sua igreja, nós contamos com a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós vivemos o tempo da graça, tempo em que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, ele é acessível, ele está conosco, ele é o Deus conosco e nos garante que não estamos sós e que ele sempre estará conosco até o fim, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Por isso o tempo da graça. Depois que Jesus buscar a igreja, que o Espírito Santo subir junto com a igreja, aí não terá mais o Espírito Santo sobre a face da terra. Aí não teremos mais esse tempo da graça. Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo criou você. Olha que coisa linda e maravilhosa que nós vamos aprender nesta manhã. Nós vamos aprender que nós somos a melhor criação do Espírito Santo de Deus. E Jó afirmou isso lá em Jó 33:4, onde ele diz assim: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. A sua personalidade, o seu corpo, tudo que você é, resulta dos planos de Deus. Então, quando a gente às vezes fica assim, por que é assim, por que é assado? Deus quem te projetou. Você é um projeto de Deus, né? Foi o Espírito Santo de Deus que te fez dessa forma. Ele é que te deu a vida. Então, nós não devemos questionar o porquê, mas sim o para quê. É aonde nós vamos chegar depois que nós entendermos que o Espírito Santo é a coisa mais importante da nossa vida, que ele é que nos guia, que nos direciona, que ele que nos conduz. Nós vamos entender para que nós existimos. Não por que existimos, mas para quê? Qual é o plano e qual é o propósito? Então é sempre bom lembrar, né, que nós fomos criados pelo Espírito Santo de Deus e que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo nos lembra isso lá em 1 Coríntios 6:19, onde ele nos adverte dizendo assim: ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós não somos de nós mesmos. Nós não somos os donos da nossa vida. Nós temos um dono da nossa vida, que é o Espírito Santo. É ele que é o nosso dono. Ele é que nos criou. Ele tem um propósito pelo qual e para o qual nós fomos criados. Então, entender isso, entender que tem alguém que cuida, que nos direciona, que está conosco em todos os momentos, que nos criou, que nos formou, que nos fez do jeitinho que nós somos, que nos deu dons. A cada um ele deu dons variados.
né? Então, cada um tem um dom dado por esse Espírito que o criou. Isso é algo, assim, tremendo, maravilhoso, que com certeza muda totalmente o sentido da nossa vida. Quando nós entendemos esse senhorio, entendemos que nós somos a obra perfeita, a obra que o Espírito Santo criou e ele soprou a vida em nós. Então, ele participou de tudo, o Espírito Santo participou de tudo que foi criado sobre a face da terra, né? E a terra, quando a terra ainda era sem forma e vazia, né? Lá em Gênesis 1 e 2 diz assim, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus já se movia ali. Então ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve presente, gerando vida. Ele é o agente de Deus para criar as criaturas na terra, né? Lá no Salmo 104:30 diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o que cria, o que gera, o que dá vida é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há vida. Sem o Espírito Santo é morte. É realmente o caos, né? Só há ordem, só há vida, só há esperança, só há projetos, só há planos, só há sustentabilidade quando o Espírito Santo de Deus está presente. Por isso que quando o Espírito Santo de Deus subir com a igreja, esse mundo se tornará muito difícil, se tornará um caos, porque aquele que sopra a vida, aquele que sopra a esperança não estará mais aqui. Mas hoje nós podemos renovar a nossa esperança, porque o Espírito Santo que te criou, que me criou, ele está aqui, ele está presente, ele está gerando vida. Então, o Espírito Santo criou e deu forma a todos os animais, a todos os seres viventes sobre a terra. Ele é o espírito de vida que mantém você vivendo e respirando a cada momento. Enquanto o Espírito Santo estiver conosco, enquanto o Espírito Santo estiver em mim, estiver em você, nós vamos ter vida, nós vamos respirar, né? Lá, Jó 33:4 diz assim, ó, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Olha que lindo, olha a participação do Deus Trino em toda a criação, né? O Espírito Santo fez, a inspiração do Todo-Poderoso deu vida. Então é a participação aí de Deus nas nossas vidas, nos criando, nos gerando, nos trazendo a este mundo, não por um acaso, mas por um propósito. Assim diz o Senhor lá em Ezequiel 37, no versículo 5, 6, nós vamos estar lendo também o versículo 14, onde nós vamos ver aí a manifestação do Espírito Santo de Deus gerando vida até mesmo naquilo que já está morto. Então diz assim, ó, a estes ossos, lá no vale de ossos secos, né? Ele diz assim, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne, e vos estenderei pele, vos porei o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, né? Então, quando o Espírito entra, entra a vida. Então, tudo aquilo que está morto na minha vida, na sua vida, basta que nós clamemos pelo Espírito Santo de Deus para que ele sopre e gere vida. Então, quando nós temos essa esperança, essa fé, essa certeza que Deus, através do seu Espírito, gera vida, nós não precisamos temer nem mesmo a morte, porque há um espírito de vida
no qual nós cremos, no qual nós clamamos, invocamos e convidamos para estar conosco. O recebemos. Esse é o nosso papel, receber esse Espírito Santo, né? Dizer para ele todas as manhãs: Espírito Santo de Deus, vem comigo. Bom dia, me conduza nesse dia, porque nós, na verdade, somos o foco do Espírito Santo de Deus. Ele está focado em nós, é através de nós que ele quer realizar grandes maravilhas. Então nós precisamos dar essa liberdade, essa autoridade para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, reconhecendo que Ele é o dono, que Ele é o que gera vida, Ele é o que gera esperança e que sem Ele nós não somos nada. Então, amanhecer declarando a nossa dependência e convidando o Espírito Santo de Deus para estar conosco é a melhor coisa que nós podemos fazer todas as manhãs. O Espírito Santo também é aquele que dá nova vida após o seu segundo nascimento, a regeneração. E é interessante a gente ver isso, que lá em Tito 3:5 está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Por que regeneração e renovação? Porque Deus nos deu livre-arbítrio e muitas vezes nós nos afastamos da presença do Espírito Santo de Deus pela nossa própria escolha. Aí nós temos o exemplo de Nicodemos, quando Jesus fala para ele: importa nascer de novo. O que é nascer de novo? Importa nascer do Espírito e não da carne, porque muitas das vezes nós estamos vivendo pelos desejos da carne. Nós estamos dando lugar à carne, estamos deixando a carne falar mais alto em nossas vidas, estamos seguindo rumos, traçando projetos e planos pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria capacidade e deixando o Espírito Santo de lado. E isso nos leva à morte, né? Porque a carne, ela vai nos levar à morte, mas o Espírito nos leva à vida. Então, muitas das vezes nós estamos mortos espiritualmente, embora o nosso vigor físico esteja bem, mas espiritualmente nós estamos mortos. Então, Jesus diz: olha, Nicodemos, importa nascer de novo. E aqui em Tito nós temos, olha, falando sobre o segundo nascimento, sobre a regeneração, a renovação do Espírito Santo de Deus, né? Se há alguém nesta manhã precisando dessa renovação, clame, porque o Espírito Santo de Deus, ele está com você, ele está disponível, ele bate a sua porta e ele quer fazer morada no seu coração, ele quer direcionar a sua vida, né? Quaisquer palavras faladas pelo Espírito Santo de Deus trarão vida e energia, né? Tudo aquilo que vem do Espírito gera vida, como já dissemos. E lá em João 6,63 diz assim: o Espírito é que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E aqui fica uma dica muito importante para nós. Sempre que nós estamos falando para alguém de Jesus, quando nós estamos falando do plano de salvação, é muito bom a gente citar versículos bíblicos, abrir a palavra de Deus e ler a palavra, porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu leio a palavra, é o Espírito falando, e quando o Espírito fala, esse Espírito gera vida. Agora, quando eu falo de mim mesma, das minhas próprias palavras, as minhas palavras não são capazes de gerar vida, mas as palavras de Deus, a palavra de Deus que é falada através do Espírito Santo de Deus, essa sim, essa
gera a vida. Daí a grande importância de nós estudarmos a palavra, de nós comermos o rolo, né? Inculcar, colocar aonde? Na mente, para que nós possamos sempre ter um versículo bíblico, uma passagem bíblica, uma palavra bíblica para poder estar falando para as pessoas, para estar gerando vida à nossa volta. É o sopro do Espírito que vem através da palavra do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus para gerar vida, não é? Então, o Espírito de vida é um dos títulos do Espírito Santo, né? Então, o Espírito de vida é o título do Espírito Santo, né? Ele soprará a vida em todo aquele que morrer em Cristo, quando ele voltar para buscar a sua igreja. Olha a importância do Espírito Santo e olha como que ele está sempre gerando vida, mesmo após a morte carnal. Ele ainda vai gerar vida, porque lá em Romanos 8 diz assim, ó: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Isso está lá em Romanos 8:11. Medite nessa palavra hoje, né? Que essa palavra nos traz uma grande esperança, a esperança de nós ressuscitarmos, a esperança da vida eterna, porque aqui diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai também nos ressuscitar. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, nós entendermos que nada é em vão, que a nossa vida não é em vão, por maiores que sejam as tribulações, os sofrimentos, o confinamento no qual nós estamos passando nesses dias, nada disso pode se comparar com a alegria, a certeza, a esperança de que um dia isso tudo vai ficar para trás e nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele também vai nos ressuscitar. Nós temos a mesma herança de Jesus. Olha que coisa linda, porque ele disse: eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então eu sempre costumo dizer que às vezes as pessoas falam assim, como ditado popular, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Eu costumo dizer, tem jeito para tudo, até mesmo para a morte, quando morremos em Cristo Jesus. Porque quando nós morremos em Cristo Jesus, nós vamos ressuscitar. Porque o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus, também vai nos ressuscitar. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. E que renova as nossas esperanças, né? Em um momento que nós falamos tanto de morte, tantas pessoas morrendo pelo Covid, né? Então, a todo instante nós ligamos os jornais e aí tá ali falando em morte, morte, morte. Para nós não há morte. Para nós que estamos em Cristo Jesus, morte é um assunto superado, é um assunto ultrapassado. Ainda que a nossa carne física morra, nós não morreremos. Hoje alguém me perguntou, você não tem medo de morrer? Claro que eu não tenho medo de morrer, porque na verdade eu não vou morrer. Eu vou ressuscitar, eu tenho essa esperança. Só quem não tem a esperança da ressurreição é que tem medo da morte. Então a morte não pode nos assustar, ela não nos assusta, ela não nos atemoriza, porque Jesus ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Então o Espírito Santo de Deus considera o nosso corpo a habitação dele. Então, lá em Coríntios 3,16, Paulo também nos adverte com relação a isso. E ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, devemos cuidar do nosso corpo físico, né? Devemos cuidar da nossa conduta, cuidar da nossa maneira de viver, de se comportar, de se portar. Por quê? Porque nós
levamos o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o facilitador que ajuda você a manter e proteger qualquer coisa boa que Deus lhe tenha dado. Lá em 2 Timóteo 1,14 diz assim, ó, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Então ele nos ajuda, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra. Verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso companheiro que deve estar conosco todos os dias, nos renovando, nos trazendo paz, nos trazendo esperança, né? Então, nós devemos todas as manhãs falar para o Espírito Santo de Deus, olha, mostra-me como agradar-te. Devemos orar nesse sentido. Como eu posso agradar o Espírito de Deus? O que eu posso fazer para agradar o Espírito de Deus? O que eu posso fazer para adorá-lo, né? Tu me fizeste de forma grandiosa para trazer satisfação a ti, né? O Espírito Santo de Deus nos criou para trazer satisfação a Ele, adoração, louvor, reconhecimento, né? Então nós devemos pedir, olha, Espírito Santo de Deus, me leva na sua direção, em direção a ti. Nós devemos desejar andar e caminhar na direção do Espírito Santo de Deus e pedir para que Ele nos atraia a cada manhã, a cada dia, que Ele nos atraia, para perto dEle, para junto dEle, porque com o Espírito Santo de Deus, nada vai nos atemorizar, porque nele há vida, e onde há vida, há esperança. Então nós que cremos no Espírito Santo de Deus, que cremos em Deus, mesmo em meio a toda essa pandemia, nós temos a esperança de que Ele está conosco, de que nós não estamos sozinhos. E é o Espírito Santo de Deus que traz em nosso coração a paz, a alegria. Mesmo em tempos de turbulência, nós vamos sentir paz, nós vamos ter serenidade, nós vamos ter domínio próprio, autocontrole, não vamos nos desesperar, não vamos esmorecer, mas sim vamos entender que Deus nunca perde o controle, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele deixou sobre a face da terra o Espírito Santo. Então, Deus está conosco, porque o Espírito Santo é Deus conosco. Então, enquanto nós estivermos sobre a face da terra, vivendo o que tenhamos que viver, pandemia, dificuldades financeiras, dificuldades de locomoção, seja o que for, o Espírito Santo de Deus está conosco e Ele é que renova as nossas forças, a nossa esperança, nos traz paz e nos traz alegria. Então que nós possamos neste dia, mais uma vez, reafirmar, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, esteja conosco hoje e em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Tenham um dia lindo e maravilhoso, cheio da presença do Espírito Santo de Deus.